Um dia depois das tarifas americanas de 25% sobre aço e alumínio, elas passaram a valer. O presidente Lula afirmou que reciprocidade e diálogo são fatores que devem orientar a relação entre países. Reportagem de Pedro Teixeira. Em uma publicação no X, o presidente Lula pede diálogo e citou a frase: "O Brasil é dos brasileiros". A mesma já está estampada em bonés por governistas, como resposta à aproximação da oposição no Congresso com o governo Trump. Ao mesmo tempo, o Planalto ainda aposta nas negociações para solucionar a situação. As conversas são lideradas pelo vice-presidente e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, sem prazo para serem encerradas. A equipe dele vai realizar uma reunião com autoridades americanas nesta sexta para mediar a situação. Nesta quinta, Alckmin voltou a repudiar as decisões de Trump, reforçando que a política comercial deve ser vantajosa para os dois lados. A visão do governo é que o foco deve estar no diálogo e que as retaliações não são uma boa opção no momento. A percepção é que criar tarifas contra os americanos também pode prejudicar a economia nacional, especialmente a indústria. O Planalto acompanha com atenção a movimentação de Trump, que responde a todas as represálias que foram apresentadas até o momento. Seguindo a escalada na guerra comercial, o republicano ameaçou tarifas de 200% sobre bebidas alcoólicas europeias, como vinho e espumantes, se o bloco europeu insistir na ideia de taxar o uísque americano em 50% a partir de 1º de abril. Grande parte da produção do destilado é localizada em estados republicanos, como Kentucky e Tennessee. Isso é visto pela Casa Branca como uma tentativa de prejudicar a imagem de Trump nesses locais. A indústria americana de bebidas pediu à Casa Branca para que a disputa tarifária seja encerrada. O Conselho de Produtores do setor diz que deseja brindes e não tarifas. Diante da indefinição sobre as taxas, ministros e secretários das 7 maiores economias do mundo se encontram no Canadá para reuniões do G7. O grupo irá tratar sobre os tributos, ainda que Canadá e Estados Unidos não deem sinais de que vão recuar. Look, we've been ripped off for years, and we're not going to be ripped off anymore. No, I'm not going to bend at all. Aluminum or steel or cars, we're not going to bend. Roberto, você tem uma experiência pessoal que é muito riquíssima para nós, aí, todos aqui curiosos repórteres. Você já enfrentou o Trump olho no olho. Ele é tão diferente agora do que ele era quando você o conheceu, quando você presidiu a Organização Mundial do Comércio, que ele ajudou a destruir, por sinal? Acho que na essência é o mesmo, né? Até no método ou falta de método, né? Dependendo de como você encara, mas muita coisa mudou, William, do Trump 1 para o Trump de hoje. Acho que os eixos centrais continuam os mesmos. Quer dizer, ele continua falando de desregulamentação, ele continua falando de reduzir os impostos, aumentar as tarifas, portanto, reindustrializar os Estados Unidos. Essas coisas mais ou menos continuam. Mas no primeiro mandato dele, você sentia que havia um cuidado maior com o impacto disso tudo na economia americana. Era muito evidente que a equipe que cercava o Trump, que foi montada de última hora, né, que ele não esperava vencer as eleições, tinha muita gente que entendia o que ele queria, mas que não compartilhava 100% com aquelas ideias. Então, ele fazia coisas, a equipe ponderava, ele voltava atrás um pouquinho e as coisas iam mais ou menos assim. Ele prestava muita atenção, por exemplo, no mercado de capital. Então, se as bolsas começavam a cair, imediatamente ele dava uma ajustada, via que a coisa não estava indo bem e tal. Isso mudou muito hoje. Eu acho que, primeiro, ele deu uma dimensão para essa suposta guerra tarifária que extrapola... Por que você diz suposta? Porque a guerra mesmo, eu acho que está por vir, sabe? Nós estamos com todos os sinais de que ela vai acontecer. Mas ainda temos alguns passos na implementação das medidas, tem muita negociação em andamento que permite que ele dê para trás.
O meu temor é quando essas discussões forem escalando, as retaliações forem escalando e que a gente perca o controle. Aí, para mim, nós estamos efetivamente numa guerra comercial 100%. Tem? Roberto, ele repete isso com frequência, né, de que os Estados Unidos foram enganados por anos e parece absolutamente convicto disso. Qual o argumento que a diplomacia, o comércio internacional, esses anos todos de desenvolvimento são capazes, com qual argumento os países vão lidar contra essa visão dele, de que os Estados Unidos estão sendo enganados? Os argumentos são óbvios, né? Quer dizer, francamente, sim. Né? Nós vamos dizer, olha, comércio é uma via de mão dupla. Se você está comprando é porque você precisa. Se eu estou comprando do seu produto é porque nós precisamos também. Como convencê-lo disso? Pois é, aí é que está. Quer dizer, o argumento é evidente. Agora, ele entender e aceitar é outra conversa. Você vê, a narrativa dele é de que as tarifas serão pagas pelo país que está exportando para os Estados Unidos. Ele se recusa a aceitar que é o consumidor americano que vai pagar, porque essas tarifas serão repassadas. Elas serão repassadas para o consumo. O custo adicional será repassado em algum momento. Ele se recusa a aceitar isso, né? Ele diz que não, que quem vai pagar é o exportador. Esse tipo de irracionalidade, de conveniência, né? Porque ninguém vai me dizer que ele não entende, né? Ele sabe exatamente o que está acontecendo, mas não serve a narrativa dele. Então, eu acho que a saída, pelo menos a minha percepção, você perguntou no meu contato com ele. Porque você tem essa experiência que nenhum de nós aqui na hora tem. A gente nunca teve com o Trump olho no olho. Pois é, eu quando sentei para conversar... O Daniel ainda teve com o Putin olho no olho recentemente em Moscou. Mas é o Trump o assunto aqui, por favor, Roberto. Não, quando eu fui conversar com ele, a primeira coisa que eu botei na minha cabeça, eu tenho que trazer uma vitória para ele. Eu não sei qual é, mas eu tenho que trazer uma vitória para ele. Né? Uma vitória para ele que não seja a minha derrota, né? Que seja uma coisa que eu leve como vitória, mas que ele perceba como vitória, né? E foi muito interessante, porque quando eu comecei a expor a necessidade dos Estados Unidos se engajarem na OMC e que isso era bom para ele, porque era uma reforma do sistema, e eu efetivamente acho que seria uma tremenda vitória para ele reformar o sistema multilateral de comércio de dentro, né? A conversa foi boa, a conversa de uma maneira geral foi muito boa. Até depois ele me convidou para participar da conferência de imprensa dele, me colocou no palco para poder falar com o pessoal e tal. E eu estava pensando o que eu vou falar aqui, que é o que nós discutimos, que ele quer ouvir, que é essa vitória que ele quer ouvir, mas ao mesmo tempo sem ofender os outros membros da OMC, né? Eu acho que falta isso, sabe, Thaís? Quando, numa conversa com o Trump, as negociações que estão em andamento, como é que você entrega para ele uma vitória da qual você também se beneficia, né? Ninguém quer ouvir dele, you are fired. Não, eu acho que os países estão precisando aprender a enganá-lo, né? Já que ele gosta de estar com medo de ser enganado. Parece que o Putin sabe isso bem, mas eu queria passar a palavra para o Lourival. Putin, Xi Jinping, Keir Starmer, tá cheio de gente aí que sabe lidar com o Putin, com o Trump. Não é tão difícil assim. Ele quer ser Cláudia Sheinbaum, né, do México. Ele quer ser, tem uma música do Legião Urbana que fala assim, sempre precisei de um pouco de atenção. Ele precisa de um pouco de atenção. Que chama Teatro dos Vampiros, né? Essa música. Tá vendo? Porque isso está no livro que a Mary Trump escreveu, a sobrinha dele, né? Too much and never enough, acho que é o título. Né? Demais e nunca o suficiente. E é isso, hoje todo mundo está falando dele e eu sei que é difícil acreditar nisso, mas todos os livros e todas as pessoas que conheceram bem o Trump dizem isso. A principal característica dele é que ele quer ser não necessariamente admirado, as pessoas podem ter medo, não tem problema, mas querem que fale dele, que ele seja a pessoa mais importante do mundo, e isso ele está conseguindo nesse momento. E quanto à diferença entre o primeiro Trump e o segundo Trump, também é simples, é que ele considera que ele perdeu a eleição porque ele não fez do jeito dele o que ele queria fazer. Então, essas pessoas que estavam, os adultos na sala, assim chamados, são os culpados, na visão dele,
por ele não ter se reeleito ou ficado no poder, mesmo tendo perdido a eleição. Deixa eu ver, quanto que nós, Brasil, estamos incluindo desses fatores que vocês mencionaram, a figura do personagem e as ideias que ele tem na cabeça, nas respostas que nós estamos arrumando. Estamos arrumando que respostas, Daniel? O Daniel está quieto, olhando, será que ele ouviu? Chegou o áudio lá, Daniel? Ele está com a cara do Putin quando ouviu alguém. Estamos testando. Então, deixa eu passar isso para o Caio, o nosso repórter de política, enquanto o Putin sai daí, Putin, que esse corpo não te pertence. Olha que ele vive essa ameaça, hein? Não brinque com a FSA. Caio, vamos lá. A pergunta é essa, quer dizer, a gente teve aqui, trazido pelo Roberto, pelo Lorival, pela Thaís, uma ideia, o que o Trump pensa e como ele age, que foi o que o Lorival acabou de colocar. Como é que vai na cabeça dele? Em que medida você vê o governo brasileiro incorporando esses fatores? Em que resposta? Bom, primeiro que eu não vejo que o governo brasileiro se preparou para enfrentar o Trump e tudo que está vivendo. Depois eu até queria perguntar para o Roberto essa questão da guerra comercial. Já, vamos embora. Não, mas se você me pergunta, eu devolvo uma pergunta para o outro e não respondo. Não, conversa solta, vamos embora. Não, eu queria saber do Roberto se... Eu acho que o governo, bem rapidamente, não se preparou. Está tocando, na medida do possível, deixando os profissionais atuarem, que são os negociadores comerciais e os diplomatas. Mas me surpreende também que o Palácio do Planalto, o presidente Lula, escalando para uma guerra política para consumo interno, principalmente no meu sentir. Mas o Roberto, você tratou na primeira resposta sobre uma guerra comercial, vai virar, eu senti que é a sua percepção de que este é o cenário, e eu queria colocar o Brasil. Que vai piorar, né? Que vai piorar, né? O Brasil está preparado? Este governo, este Itamaraty, este MDIC, vai conseguir lidar com isso? Bom, eu fui diplomata a maior parte da minha vida, né? E eu não consigo imaginar que o Itamaraty não estivesse se preparando para isso, né? Eu não consigo imaginar isso, né? Se preparou da melhor maneira ou não, isso eu não sei, não estou lá dentro, não saberia dizer. Agora, não, o Brasil não é o único que está sendo surpreendido com certas coisas. Veja o Canadá, né? O Canadá, o México, o bate-boca, efetivamente, que está acontecendo entre Canadá e Estados Unidos. E veja só, quando o premier de Ontário, né, aumentou o custo das exportações de energia para Minnesota, Michigan e Nova York, né, imediatamente o presidente Trump disse, então agora eu vou aumentar, vou dobrar a tarifa. Em vez de 25%, passou para 50% das tarifas sobre o aço canadense. Ninguém bota na minha cabeça que isso foi discutido internamente, né? E nós estamos falando de poucas horas. E aí, em seguida, o governo canadense retira aquele aumento para dar espaço para negociação, porque, evidentemente, a coisa estava escalando numa velocidade muito rápida. Então, essa dinâmica em que as decisões são quase que pessoais, sem uma discussão, sem uma análise econômica dos impactos e tal, é muito difícil de você lidar com um cenário desse, né? E eu acho isso, acho que o governo brasileiro vai ter que entender essa dinâmica, eu tenho certeza que as pessoas que estão lá são muito competentes e vão tentar, da melhor maneira possível, negociar num ambiente que é quase o pior possível para o negociador. O negociador, a pior coisa para o negociador é você estar numa negociação emotiva, né? Uma coisa... No fundo, o que você está dizendo é que ninguém pode estar preparado para uma coisa dessas. É difícil, é muito difícil, William, porque eu já participei de todo tipo de negociação. A negociação mais difícil é quando você tem, por exemplo, uma química ruim entre dois negociadores. É a pior negociação que tem, porque aí a racionalidade desaparece. Uma pessoa deixa de aceitar uma boa proposta simplesmente porque aquela proposta veio de uma pessoa que ele não gosta. Então, componentes políticos influenciam. O fato do Lula falar o que falar sobre Trump e Trump achar o que achar do Lula, e a gente sabe o que ele acha, e do Alexandre... Isso influencia nesse processo. Olha, a minha experiência é de que um dos elementos mais importantes numa negociação é uma boa química entre os negociadores. Se eu estou negociando com uma pessoa, com um negociador, e na área comercial você conhece muitas pessoas, né? Às vezes eu sei que as nossas posições são diametralmente opostas,
Mas se é uma pessoa em quem eu confio e que confia em mim, etc., apesar de toda a dificuldade substantiva da negociação, a química da negociação é diferente. Você está buscando soluções. Quando tem determinadas situações e químicas de negociador, que você está querendo machucar o outro lado. Você não está tentando encontrar um lugar comum, você está tentando prejudicar o outro lado. Essa negociação é horrível e eu vejo isso acontecendo no cenário internacional hoje com grande frequência. Daniel, você está fazendo muita falta na nossa conversa. Espero que esteja toda a questão do áudio agora resolvida. O que a gente queria ouvir de você é se o governo brasileiro está preparado para isso que o Roberto acabou de dizer, que não dá para ninguém se preparar para isso. William, eu fico vendo o governo brasileiro com muita racionalidade, apresentando argumentos que tecnicamente são muito bem fundamentados. De fato, o Brasil é um dos poucos países com superávit comercial com os Estados Unidos. É verdade que o Brasil tem uma tarifa média de 11%, 12% e os Estados Unidos têm uma tarifa de 2%, mas os produtos que efetivamente os Estados Unidos exportam para cá, como aviões, peças de aviões, são beneficiados por regimes especiais em que não há cobrança de tarifas. Assim como a exportação empresa para a mesma empresa, para o mesmo grupo empresarial, que se beneficiam muito daquele regime de drawback, ou seja, o Brasil compra insumos dos Estados Unidos para reexportar na forma de outro produto. Isso não tem imposto de importação. Então, dizer também que a tarifa média é de 12 de um lado e de 2 de outro, me parece um pouco falaciosa. Eu estou falando aqui com o ex-diretor-geral do OMC, então estou me sentindo atrevido aqui de falar sobre isso. Mas me parece que existem também outras barreiras, e isso eu queria perguntar para o Roberto Azevedo, porque a gente fez muita referência ao período dele na OMC, mas imediatamente em seguida ele foi para o ambiente corporativo norte-americano. E eu queria perguntar justamente o que ele percebeu lá como queixas de acesso ao mercado brasileiro. E aí não estou nem falando de tarifa, por exemplo, o registro de patentes é uma coisa complicada, barreiras para investimentos, é alguma coisa que incomoda indústrias e fornecedores de serviços dos Estados Unidos. Isso não pode chegar, por exemplo, à Casa Branca ou USTR para que entre ali nas negociações entre os Estados Unidos e o Brasil? Pois é. Uma conversa recente que eu tive com um funcionário importante do governo americano, ele dizia que o Brasil, infelizmente, não tem a atenção que merece. Seja porque lá nos Estados Unidos as pessoas não falam português, porque o Brasil efetivamente tem tarifas altas, a conectividade do Brasil com o mercado internacional é menor do que poderia ser, né, pelo tamanho da economia, inclusive pela complexidade do parque industrial e tudo mais. Então o Brasil fica meio fora do radar, né, nessas conversas. E eu acho que nós temos áreas de cooperação extraordinárias e que não aparecem, não vicejam, por falta, às vezes, de diálogo, por falta de canal. Muito é feito, Daniel, pelo setor privado. A maior parte das iniciativas de aproximação e de cooperação, propostas de cooperação entre Brasil e Estados Unidos, vêm quase sempre do setor privado. São indústrias, empresas que têm parcerias com outras no Brasil. Essa é a mola propulsora, na realidade, dos movimentos diplomáticos e comerciais que existem hoje, pelo menos, entre Brasil e Estados Unidos. Tem sido assim. É muito difícil você, no nível de governo, estabelecer uma plataforma de cooperação, alguma coisa assim. Os setores privados, as câmaras de comércio, essas são bem ativas e costumam ser efetivas também.